Boa noite a todas, a Betinho, o Resistente. Estamos aqui mais uma noite, queria agradecer a presença. Me desculpe o atraso, eu tive algumas questões pessoais, assim, de demanda hoje, que para mim foi bem complicado. Também, caso vocês tenham alguma dificuldade, como eu já falei, se todo mundo, né, se tinha alguém que não estava na sala no momento, a minha garganta hoje está um pouco problemática. Então, caso vocês tenham alguma dificuldade de entender o que eu estou falando, e se tiver algum ruído no local, porque eu estou num local público, vocês me sinalizam, por favor, tá? Mais uma vez, vamos tentar acordar para que a aula seja fluida, né? Fazer aquele bloquinho de perguntas como a gente fez ontem, a partir de um determinado momento teórico, né? Eu vou fazer a teoria, trazer alguns exemplos, trazer aspectos. Hoje o nosso tema, né, são os componentes do preço de venda. O que é que eu devo considerar? O que é que eu devo embutir no meu preço de venda? Basicamente, são 3 componentes, mas que se desdobram em vários, né? Vamos dizer assim. Então, antes de... Só um minuto. Antes de entender quais são esses componentes do preço de venda, para que a gente pensa, né, em precificar um produto? Qual é a ideia de ter uma precificação eficiente do produto diante de todo um mercado que é extremamente competitivo, um mercado capitalista extremamente competitivo, e de que maneira isso pode ser feito? Como foi dito no decorrer das nossas aulas, essa pode ser uma questão objetiva. A gente vai ver estratégias que são objetivas, você encaixa lá os números numa fórmula e ele te sugere um preço de venda que mais ou menos te supra a necessidade e alcance a sua margem de lucro desejada, mas isso tem muito mais a ver, como eu estava dizendo na última aula, com a interpretação que a gente faz do nosso negócio. Então, qual a interpretação que a gente faz dos números que a gente consegue controlar? Então, inicialmente pensar, né, quais são os objetivos desse meu preço de venda? Ele deve equilibrar as despesas do negócio, estar na média dos preços do mercado, atingir o lucro almejado e ser atrativo para os consumidores. Estar na média dos preços de mercado e ser atrativo para os consumidores são duas variáveis que estão extremamente ligadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente faz o nosso negócio girar sem controlar a aplicação dos nossos recursos, muitas vezes a gente não consegue mensurar o tamanho do nosso prejuízo, porque a gente tem um montante de receita que parece às vezes ser atrativo, parece que a gente está tendo um lucro, e na verdade receita é diferente de lucro. Alguém já me fez essa pergunta, e é sempre importante lembrar que receita é tudo aquilo que a gente consegue mobilizar a partir da venda do nosso produto, do nosso serviço. Lucro é a receita menos todos os custos que a gente dispensou para oferecer aquele serviço ou para vender aquela mercadoria. Então, pensar na média, por exemplo, dos preços de mercado é fazer aquela análise de concorrentes, por exemplo. Porque eu não consigo, se, por exemplo, eu estou produzindo um produto, analiso os meus concorrentes direto e ele está muito acima da minha concorrência, ou eu preciso ter um arcabouço de logística, de venda e marketing para provar para o meu cliente, para o meu consumidor, que ele é um produto diferenciado e, por si só, a percepção de valor desse cliente sobre esse produto seja alcançável, mas caso ele não esteja dentro da média de preços de mercado, de que forma a gente vai fazer esse produto, esse serviço se tornar atraente? Mexendo sempre nessas variáveis que estão muito relacionadas a gastos, custos e despesas, certo? Pode passar, Tice. Como eu já falei algumas vezes, desde o nosso primeiro dia de aula, preço de venda ou de prestação de serviço, né? Porque quando eu falo venda, não falo somente só de venda de mercadoria, falo também de oferta de serviço. Ele está muito relacionado a esses 3 componentes. Tem um outro componente, que é o componente de investimento, mas aí a gente precisaria trabalhar muito
com gestão financeira. E esse curso de precificação, ele devia ser um curso mais estendido. A gente está num curso de precificação, que é um assunto bastante complexo. Tranquilo, Tice, tranquilo. Que a gente aprende, por exemplo, eu aprendo essa disciplina que a gente está fazendo em 4 dias, em anos na faculdade. Então, é muito enxuto, a gente precisaria falar de alguns outros conceitos que são mais complexos, mas, basicamente, preço de venda está relacionado a custo, despesa e margem de lucro. Jéssica, existe uma fórmula específica para calcular os custos da minha empresa? Não. A gente vai ver que isso é relativo ao contexto da empresa. Existe uma fórmula para eu calcular a minha margem de lucro? Não. Existem estratégias de cálculo de margem de lucro, mas mais que isso, existe uma margem de lucro esperada pelo empreendedor, de acordo com os objetivos do negócio, certo? Pode passar, Tice. Primeira coisa que é bastante importante que a gente tenha em mente, que custos é diferente de despesa. Jéssica, tudo não é gasto? Tudo eu não vou ter que pagar de qualquer forma? Tudo não vai diminuir o meu lucro? Sim. Custo e despesa são gastos, gastos sempre vão minimizar os nossos lucros. E o que a gente precisa é minimizar os nossos custos, minimizar os nossos gastos, porque a partir da minimização desses custos e despesas, nós vamos maximizar os nossos lucros. Mas é sempre que a gente pode mexer, por exemplo, em determinados gastos para diminuir o preço do nosso produto? Não. Então, sabendo o que é um custo fixo, o que é um custo variável, o que é uma despesa administrativa, o que é um custo direto e indireto, eu posso tomar a decisão acertada de, olha, nesse custo aqui eu posso tentar dar uma reduzida. Essa despesa aqui é uma despesa desnecessária ou não urgente, certo? Então, entender a natureza de cada continha, de cada variável do seu negócio, é importante no sentido de tomar decisões acertadas sobre a precificação do nosso produto ou serviço. Pode passar, Tice. Então, como eu consigo identificar e segregar o que é custo de despesa, por exemplo? Ora, quando eu falo de custos, eu estou falando de um gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de bens e serviços. Jéssica, que conceito estranho é esse? O que seria um custo? Tudo aquilo que a gente gasta, compra, utiliza e que tem relação direta com a produção desse bem. Ou seja, quanto mais eu vendo ou quanto mais eu produzo, mais esse valor aumenta. Quando eu estou falando de custos, a primeira coisa que eu tenho que pensar, quando eu estou produzindo, esse valor aumenta ou ele diminui, ou ele é indiferente? Se ele for indiferente à minha produção, à minha venda, à minha prestação de serviço, ele se configura como uma despesa. Se ele é utilizado diretamente na produção desse bem ou desse serviço, ele vai ser considerado um custo, certo? Mais para frente isso vai ficar mais nítido. Pode passar, Tice. Dito isso, os custos, eles podem ser divididos em custos fixos e em custos variáveis. E aqui eu ainda estou considerando o contexto, ou seja, custos fixos ou variáveis, despesas fixas ou variáveis, elas dependem da natureza de cada negócio. Ou seja, os custos e despesas fixas são aqueles que ocorrem obrigatoriamente, independentemente do nível de produção. E, mais uma vez, gente, isso é contextual. Por exemplo, se o meu espaço, o espaço que eu funciono, que eu trabalho, eu dependo diretamente da água para executar aquele serviço. Eu coloquei aqui, por exemplo, como um custo fixo, aluguel,
água, internet, telefonia, salário dos funcionários e etc. E custos variáveis são aqueles que variam de acordo com o volume de vendas dos serviços. Ou seja, à medida que eu produzo, à medida que eu vendo, à medida que eu presto esse serviço, para mais ou para menos, esse custo varia, certo? Ora, a água, por exemplo, vai ser um custo fixo em todas as empresas? Não. Se eu tenho um lava-jato, se eu tenho um salão de beleza, se eu tenho uma floricultura, que um dos insumos prioritários para uma planta é água, essa água não vai ser considerada um custo fixo. Mas se eu tenho um local de produção, independente, né? Por exemplo, quanto mais eu produzo, alguém pode me dizer, quanto mais eu produzo, professora, mais água eu gasto para limpar as minhas vasilhas, as minhas panelas. Quanto mais eu cozinho, mais eu sujo, mais gasto água. Mas esse não é um valor que seja sensível a ponto de, se eu aumentar a minha produção, eu vou aumentar muito mais o custo disso. Aumenta, aumenta. A gente pode mediar, fazer médias desse custo, mas entender qual custo está diretamente ligado ao nível de produção e qual custo ele vai estar fixado, independente ou não de eu produzir. Se eu pago um aluguel para ter uma loja de venda de roupas, por exemplo, se eu vender R$ 0, eu vou ter que pagar o meu aluguel, e se eu vender R$ 5.000, eu vou ter que pagar o meu aluguel. Eu não posso considerar isso como um custo variável. A minha produção depende, a minha venda, o objetivo final do meu negócio depende do aluguel? Depende. Senão, eu não vou ter onde vender. Mas, por exemplo, para vocês entenderem, eu posso montar uma loja virtual caso eu não queira mais pagar o meu aluguel? Posso. Meu negócio vai deixar de existir obrigatoriamente? Não vai. Posso diminuir os meus rendimentos? Posso. Mas eu tenho uma amiga que, por exemplo, fez um estudo de caso e percebeu, ela tinha uma loja de roupas, inclusive ela hoje desenha, ela costura, ela faz a divulgação, e ela viajava para São Paulo para procurar tecido, para procurar roupa de revenda, e ela percebeu que vender pela internet, fazer um ateliê na casa dela, ela foi na contramão do que a gente espera, né? Porque a gente normalmente começa com o nosso ateliê, com o nosso empreendimento, meio sendo confundido com a nossa residência, e ela fez o contrário, ela começou com uma loja física, revendendo mercadorias, e aí foi calculando, fazendo controle, estudando o negócio dela, estudando a concorrência, traçando os objetivos. Ela tem algo que é muito interessante, eu percebo muito na loja, que são os tons das roupas. Eu, por exemplo, Jéssica, a professora Jéssica, eu não gosto de roupas que tenham brilho, roupas que tenham cores muito brilhosas. Então, eu procuro normalmente lojas que tenham roupas em tons não neutros, mas no estilo da dela, pastéis. Aqueles tons meio foscos, né? Sem muito, não diria glamour, mas sem muito brilho, realmente. Não gosto de lantejola, strass, é algo que é muito pessoal. E eu percebi que essa minha amiga, os tons dela são muito ligados nessa escala pastel. Então, ela começou a estudar e pensou o quê? Ela aprendeu a costurar, aprendeu a desenhar, e foi bem no autodidatismo mesmo, pensou em embalagem bem maneira, e vende roupas no estilo, que é o nicho que ela buscou, e hoje, tipo, ela vive disso. Ela saiu de uma dependência que ela tinha da família, de um dinheiro, de um recurso que era dela, para fazer do negócio dela algo autossuficiente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia errônea de negócios inflexíveis. A gente tem uma ideia sobre um negócio, tem um sonho sobre um negócio, e a gente acha que aquilo tem que acontecer daquela forma. É muita inocência a gente viver no mercado capitalista, não dá para dissociar nosso contexto, né, sociocultural, histórico, econômico,
das nossas projeções de vida. Então, cada situação é uma situação, cada análise a ser feita, né, é muito pessoal e contextual de cada negócio. Mas, assim, conseguir entender o que é um custo fixo, o que é um custo variável, já é interessante para o nosso processo de gerenciamento do nosso negócio. E mais lá para frente a gente vai saber entender por quê. Até aqui tudo bem, gente? Sim, Pro. Pode passar. Assim, bem claro. Trouxe um exemplo de um custo unitário de produção. E isso pode ser usado para produção de salgados, produção de bolos, produção de pães, artesanato, costura, enfim. Quando a gente produz os aromatizantes, né? Esqueci quem faz os aromatizantes. Cláudia, né? France, isso. Então, esse modelo, essa ideia, a gente pode usar para toda e qualquer produção independente, certo? Eu trouxe um exemplo de uma calça masculina, porque eu sinto que vocês têm uma dificuldade de conseguir estimar o quanto de custo unitário eu tenho em cada produto. E isso é o primeiro passo para a gente conseguir precificar um produto de maneira justa, certo? Exemplo, numa calça masculina, determinada costureira utiliza, qual foi para venda, né? Tecido, elástico, linha, zíper de 15 centímetros, botão, etiqueta e as embalagens, o saco plástico e a caixa, certo? Tudo, quanto mais eu produzo, como é que eu vou saber o que é um custo variável? Porque todos esses estão ligados à minha produção. E quanto menos ou mais eu produzo, mais ele vai aumentar ou diminuir esse valor. Eu delimito, foi isso que eu pedi, né, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona o negócio de vocês. Então, para produzir uma calça masculina, essa pessoa usa 4 metros de tecido. Quanto é um metro do tecido? 2,50. Então, R$ 15 com o tecido. Ela usa 2 metros de elástico. Qual é o custo do elástico? Qual é o preço unitário do elástico do metro? 30 centavos. Se usa 2 metros, 60 centavos. E isso para todos os insumos que você vai utilizar na sua produção. Linha, 15 metros. Custo unitário da linha, 10 metros. Como é que eu sei, Jéssica? 10 centavos, porque quando eu vou na loja, eu compro lá o rolo grande, eu não compro a linha retalhada. Então, a gente pega esse valor, a quantidade de metros que tem naquele rolo, determinado rolo de linha, divido o valor dele por essa quantidade, vou saber qual é o valor unitário, certo? E para todos os outros, compro um pacote que vem 100 zíperas a R$ 8. Eu vou dividir esse 100 a, a, pela quantidade de zipas que tem e vou achar o valor unitário. E tudo mais de insumo produtivo que eu tenha, até conseguir achar o custo unitário de produção. Olha que eu não estou calculando o custo unitário de venda ainda, porque eu ainda vou inserir, por exemplo, uma entrega, posso ratear, se a minha máquina for eletrônica, por exemplo, a minha máquina de costura, usa energia, ainda vou inserir esse valor dessa despesa, mas a primeira coisa que a gente precisa compreender dentro do processo de precificação é quanto custa unitariamente a produção de um produto. E isso deve ser feito para cada produto individual. Quem trabalha com alimento, quem trabalha com vestimenta, quem trabalha com serviços também. A gente vai ver um exemplo de serviço. Pode passar, Tice. No serviço, como é que a gente analisa, né, o cálculo desse custo? Porque o serviço, como já tem sido muito questionado aqui no grupo, ele perpassa por subjetividades, né? Então, muitas vezes, a gente precisa precificar a nossa mão de obra.
A gente precisa especificar nossa hora de trabalho. A gente precisa entender se existe a utilização de materiais na prestação desse serviço, né? Quais são as despesas fixas, os custos fixos que estão embutidos no valor desse serviço. Eu preciso me deslocar, eu preciso pagar frete. Quanto é que custa eu prestar esse serviço para alguém, né? Então, basicamente, o que é que a gente pensa? Primeira coisa para se calcular um custo de uma prestação de serviço, o cálculo da mão de obra direta. Os profissionais autônomos liberais, eu indico procurar o piso salarial. Se você não sabe quanto cobrar pelo seu serviço de contador, de design, de cabeleireira, né? Busca no mercado. Por isso eu digo, precificação tem a ver com fórmulas prontas, mas tem a ver com questões subjetivas, com pesquisa de concorrente, com pesquisa de mercado. Busca no mercado com a remuneração média. Divide isso pela quantidade de horas que você precisa para executar um serviço. Ou seja, a minha hora. E aí, gente, tem algo que é bem interessante. Quanto mais elaborado for esse serviço, ou mais qualificado, sua hora vai ter um valor. Então, eu não posso pegar simplesmente porque eu uso 10 horas de serviço para fazer um produto e uso 5 horas para fazer outro, eu vou embutir a minha hora trabalhada da mesma maneira nos dois. Essa é uma questão subjetiva, por quê? Porque a gente precisa agregar outros fatores, outras variáveis, quando a gente presta um serviço. Então, por exemplo, no meu caso, se eu fico se é uma planta, apesar de eu ser professora, mas quando eu falo na minha prestação de serviço, porque eu também faço consultoria com jardinagem, se é uma planta que exige um cuidado maior, é uma planta rara, é uma planta que as pessoas, existe esse mapeamento. Existem plantas que pessoas buscam e que são raras no cuidado, no achar, não são plantas nativas. Então, isso existe uma agregação de valor intelectual, de capital intelectual, que eu vou remunerar minha hora mais cara, por exemplo, do que um outro material. Se eu bordo uma camisa, se eu bordo um tecido, isso me exige que eu fique não sei quantas horas seguidas, ou com camadas seguidas de impressão, que demande mais da minha saúde, que eu veja, que eu sinto a necessidade de, por exemplo, fazer um exercício físico. Tudo isso eu devo considerar subjetivamente no cálculo do preço da minha mão de obra. Para eu saber o custo da hora, eu pego o custo da minha mão de obra direta, né, total, no mês, por exemplo, quais são os serviços que eu vou prestar, quantas horas eu vou passar trabalhando, multiplico pela quantidade de horas de cada serviço, certo? Outro aspecto que a gente precisa observar para achar o custo da prestação de serviço são os materiais diretos. Quem é manicure, quem é cabeleireira, quem tem salão. Além de você prestar um serviço, porque, por exemplo, eu sou professora, então, a prestação do meu serviço está extremamente ligada ao capital intelectual. Então, quando eu cobro minhas aulas de reforço domiciliar, porque basicamente a minha remuneração, boa parte dela vem disso, dou aulas particulares em domicílio, eu levo em consideração o preço de mercado, certo? Juntamente com essa análise do deslocamento, a análise de horas que eu fico sentada. Mas, por exemplo, quem vai prestar um serviço, como algumas pessoas falaram, que são baianas de acarajé, que para além dessa mão de obra remunerada, a gente pensa nos custos dos materiais diretos, isso também precisa ser contabilizado por serviço, unitariamente. Então, para esse serviço, eu gasto X horas, eu uso X materiais, e o valor desse serviço será os materiais diretos mais o custo unitário do serviço. Além disso, custos e despesas fixas, existem profissionais, por exemplo, que pagam aluguel para ter um escritório, né? E que, dependente disso, consomem energia, tem uma recepcionista, investem em marketing, prestação de serviço e marketing, essa despesa tem que ser considerada.
certo? Ah, sou eu que faço a minha propaganda, professora. Eu faço tudo. Busque saber quanto custa um serviço de marketing digital, por exemplo. Se agora você não conseguir remunerar esse valor em sua totalidade, você precisa considerar dentro do seu serviço que isso está sendo prestado, porque tem que estar contando dentro da margem de lucro também essa despesa. Porque o tempo, por exemplo, que você está, eu no meu caso, vou citar mais uma vez, quando eu resolvia, eu já tive uma loja física de plantas, tinha uma sociedade, e quando eu resolvi abrir uma conta no Instagram da minha marca, eu passava horas tentando fazer uma postagem que me contemplasse no sentido de postar a planta, postar o valor, propriedades medicinais, usos, enfim, onde era achada, nome científico. Isso me demandava um tempo absurdo, que eu falei, não, eu vou mudar a cara da minha postagem, por mais que isso não alimente o meu sonho, o meu ego, mas isso me demanda muito tempo, o tempo que eu poderia estar fazendo 50 mudas de uma planta que o cliente solicitou para fazer o serviço de paisagismo. Então, todo esse aspecto deve ser considerado, porque muitas vezes a gente sonha, mas não está de acordo com a nossa realidade, a realidade da prosperidade do nosso negócio. Então, considerar um custo da prestação de serviço é considerar cálculo de mão de obra, cálculo dos materiais diretos e o cálculo de despesas e de custos fixos, certo? Quando a gente for aplicar isso, a gente vai compreender melhor. Pode passar, Tis. Tá muito barulho aí, gente? Tem umas pessoas aqui do lado. Não, por aqui tá ótimo. Trouxe um exemplo, né? Se nós temos um lava-jato, eu tenho um lava-jato, estou prestando um serviço que me exige também um cálculo de material. Não, deixa eu tentar fechar aqui, gente, rapidinho. Tem um pessoal que está na sala do lado aqui, eu estou com vergonha de pedir para eles pararem de gritar. Mas vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Tranquilo? Tá. Pronto, vamos pensar num lava-jato, né? Um lava-jato que tem N serviços. Eu tive um aluno na minha turma de um outro projeto passado, que a cada aula ele falava, professora, esse serviço está muito barato. Ele começou a calcular quantas jatadas, para vocês terem noção, quantas jatadas ele dava para lavar um carro. Então, eu ficava feliz quando ele chegava na aula e falava, professora, eu tive que remanejar o preço desse serviço, porque eu uso não sei quantas gramas, eu comecei uma cera, por exemplo. A cera custava R$ 15, ele usava a cera em 3 carros, ela tinha 80 gramas, 90 gramas. Ah, professora, eu uso 30 gramas em cada carro, então o valor da cera é X. Dividido por 3 para cada carro, eu tenho esse custo para cada carro. Então, fazer a precificação do nosso negócio, do nosso produto, do nosso serviço, perpassa por essas minúcias. Eu trouxe um exemplo bem geral de um lava-jato, por exemplo, né? Uma lavagem com enceramento e polimento. Se esse empregado sou eu tenho uma maleabilidade, apesar de eu ter que considerar esse prolabore, como é chamado, essa mão de obra, que no caso sou eu, vai ser chamada de prolabore. Então, um lava-jato, por exemplo, partindo da prática desse negócio, não estou falando da legalidade, né? Muitas vezes, o microempreendedor, ele não tem condição, e a gente sabe que a legislação não permite também ter mais de um funcionário. Então, essa pessoa se vira nos 30 para conseguir oferecer esse serviço na esperança de que esse negócio prospere, que esse negócio cresça,
e que ele não tenha, ele tenha a possibilidade de, no futuro, mudar a razão da sua empresa, né? O critério ao qual ela se enquadra, e poder ter mais funcionários. Mas vamos pensar basicamente assim, bem toscamente, bem simplesmente, em como eu calcularia o preço de venda desse serviço. Então, pensando no empregado, com salário mínimo, ou com participação no serviço, né? A cada serviço, esse salário mínimo, que é 1.400 e alguma coisa hoje, dividido pela quantidade de horas, em média, que esse meu funcionário trabalha, ou que eu trabalho, né? Ou a participação no serviço que ele tem, se a cada lavagem ele ganha 10%, 15%, 20%, se são 2 salários mínimos do salário dele. Enfim, você vai pegar esse valor, dividir pela quantidade de horas que esse funcionário trabalha diariamente. Ou a quantidade de horas que ele trabalha mensalmente, certo? Multiplicar pela quantidade de horas que dura esse serviço. Esse serviço completo de lavagem com enceramento e polimento, hipoteticamente, dura 8 horas, certo? Temos essas informações. De materiais diretos, nós temos água, então ele sabe que usa 300 litros nesse processo, e tudo isso, se a gente tem um tanque de 500 litros, monitora. Comecei a fazer o meu serviço de cabeleireira, funciona de manhã e tarde, tenho que fazer um rateamento. Se funciona na minha casa, eu preciso ter uma margem de quanto eu gasto com o meu serviço e quanto eu gasto com a minha casa. Várias pessoas deram exemplos que podem ser super utilizados, porque eu vejo que é embrionário, né? Alguns negócios, algumas práticas contábeis, algumas práticas gerenciais. Então, pega o valor da conta de luz antes da sua empresa ser aberta. Tenta monitorar, por exemplo, o volume de água do seu tanque no início do seu serviço. Divide isso pela quantidade de serviços que você executou por dia. Tenta ter uma margem de participação de cada serviço. Né? Para eu lavar um cabelo de 50 centímetros, eu gasto mais ou menos X porcentagem da água que eu gasto no dia. Se eu fiz 10 atendimentos desse, eu já sei mais ou menos, a partir de uma multiplicação, quanto de água eu gastei nesse caso. Na lavagem, ele hipoteticamente gasta 300 litros. Vou lá na minha conta de água, tem a descrição, né, de consumo, de valor por cobrança por litro, por mililitro, por metro cúbico. Multiplico esse valor pela quantidade, já tenho o meu custo com água. Além disso, quais são os outros serviços, quais são os outros insumos que eu uso para prestar esse serviço? Eu não coloquei energia elétrica aí nesse caso, porque eu vou considerar como uma despesa, mas materiais diretos para a execução do serviço, eu vou usar água, cera e flanela. Partindo do pressuposto que eles têm esses valores, né, a cera R$ 9 e a flanela 5, eu já tenho um custo dos meus materiais diretos, que vão ser atrelados ao valor da minha mão de obra e também as minhas despesas fixas e variáveis, que aí vão entrar esses outros valores que a gente não está considerando diretamente no serviço. Pode passar, Tice. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida nessas explicações, por favor, sinalizem, levante a mão, coloque no chat, certo? Para não embolar o meio de campo, porque eu entendo que eu fiz uma síntese para tentar falar sobre tudo hoje, porque é muita coisa. Para eu calcular, existem muitas possibilidades de eu fazer um cálculo unitário do serviço. Eu trouxe a forma mais simples, mas existem milhares de possibilidades, e o despertar vai vir a partir do conhecimento que você tem da sua empresa, mas precisa entender a natureza de cada conta, certo? Dito isso, o cálculo unitário do serviço vai ser o cálculo da hora pela quantidade de horas trabalhadas, né? Então, a hora X do meu funcionário ou minha hora, exemplo. Eu uso quantas horas para executar esse serviço? Quantas horas eu deixo de executar um outro serviço para executar esse?
E o custo do material unitário para eu executar esse serviço, qual é? Mais as despesas fixas e variáveis, ou seja, para eu manter meu lava-jato funcionando, eu utilizo energia elétrica, e alguém pode me perguntar, professora, a energia elétrica pode entrar como um custo fixo, como um custo variável, desculpe, nesse caso? Pode. Se você percebe que ela muda muito no seu lava-jato, existe uma possibilidade de, a depender da variação da sua demanda, esse valor de energia altera muito, ela pode ser considerada um custo fixo, certo? Material de limpeza. Para além de diretamente ser usado no carro, eu uso material de limpeza no meu lava-jato, e o que mais eu uso para o meu lava-jato ter um bom funcionamento? Eu sirvo um cafezinho para os meus clientes, eu tenho uma despesa fixa, por exemplo, com água potável para os meus clientes beber, porque assim, a água que você bebe, por exemplo, ela não vai variar tanto pelo serviço, não vai ter uma variabilidade, então ela já vai estar embutida na margem de lucro quando a gente pensa nesse custo fixo. Mas se eu tenho valores que, por exemplo, eles vão mudar de acordo com a minha demanda, eu devo considerar como parte individual desse custo, certo? Pode passar, Tícia. Esclarecido um pouco o que são custos, e aí saliento por que eu preciso, por exemplo, separar o custo da minha despesa. O custo, muitas vezes, eu não tenho como diminuir, isso é fato. Para eu executar o meu serviço, eu preciso gastar aquele valor. Para eu vender a minha mercadoria, eu não posso diminuir, por exemplo, o recheio da minha coxinha, o recheio da minha empada, porque senão eu perco qualidade, eu perco a característica do meu produto, eu perco aquilo que é o objetivo do meu negócio, que é o objeto da minha lucratividade. Mas existem gastos, por exemplo, que eles estão aí para fazer o seu negócio funcionar, certo? E aí eu penso, me marcou muito alguém dizendo aqui que gostava de costurar à noite. Aí eu gosto de costurar à noite. E prontamente, um outro alguém, acho que foi Betinho, sinalizou no grupo: olha, a tarifa de energia à noite é mais alta. Então, quando eu penso, por exemplo, que o custo variável e direto de um ateliê de costura, o que é que eu penso? Eu penso em quê? Eu penso nos insumos para produzir um produto. Eu penso no elástico, eu penso na linha, eu penso no tecido, eu penso na renda, eu penso no botão, eu penso nas coisas que estão diretamente ligadas ao meu produto. Se eu produzo 5 calças, eu vou ter que usar 5 quantidades diferentes necessárias para cada produto. Vou colocar 5 botões ou mais. Enfim, à medida que eu produzo, eu aumento esse valor. Então, isso é um custo. Mas tem outros que, por exemplo, como a energia elétrica, que ela, nesse caso de ser uma máquina eletrônica, ela pode até ser considerada como uma despesa. Mas uma loja de departamento, que a luz fica lá acesa, independente, o ar-condicionado fica ligado o dia todo para ter um melhor acolhimento para os clientes. E isso independe ou não das minhas vendas, eu posso mexer. Eu posso aproveitar a luz natural, eu posso aproveitar o vento naturalmente, né? As condições do ambiente para fazer o meu negócio funcionar. Gastos com marketing. Se eu percebo que eu estou gastando muito com material de limpeza, quando eu passo por um momento de aperto, de dificuldade, eu consigo segurar a onda quando tange despesas. Por quê? Porque elas estão presentes em todas as áreas do empreendimento e estão relacionadas à gestão, né? Então, eu produzindo mais ou produzindo menos, aquele preço não vai variar tanto. Então, eu consigo dar uma organizada na minha gestão quando eu consigo separar também o que é um custo do que é uma despesa, certo? Então, todas as vezes, e saliento, isso vai ser contextual. O que vai ser custo para uma empresa, para uma outra empresa vai ser despesa.
O que vai ser um custo fixo para uma, para outra será um custo variável. A análise que eu preciso fazer é: está relacionada à minha produção, à minha prestação de serviço? Está, isso é um custo. Não está diretamente relacionado, é um aluguel, é um material de escritório, é um material de limpeza, a contabilidade que eu pago. Quem aqui tem MEI formalizado? Alguém aqui tem inscrição no MEI? Eu, Nilza. Então, o MEI também, as taxas, né? Porque quando a gente pensa na composição do preço, as taxas de impostos, elas também devem ser consideradas. Então, o MEI é um valor baratinho? É, mas é um valor que a gente paga todos os meses. E isso é, isso é muito relativo para negócio. Oi, Franci, você está confusa o que é custo e o que é despesa. O seu negócio, por exemplo, todos os insumos que você usa, porque eu não sei muito particularmente como é que funciona o seu ateliê, mas assim, a sua energia. Se você aproveita, você me falou que aproveitava a luz solar, né? Assim, a produção durante o dia, buscava. Quando esse custo está diretamente relacionado, os seus insumos, quando os seus insumos, me diz aí o que é que você usa para produzir uma aromatização, velas são o que você usa? Essência é o quê? Me explica aí, por Eu, favor. eu utilizo álcool de cereais, eu utilizo essências, utilizo água mineral, utilizo corantes, isso para produzir, né? Fora as embalagens e etc. Tudo isso é custo, também a As, embalagem. Tudo também é embalagem. Por quê? Porque a embalagem, ela vai aumentar ou vai diminuir a quantidade consumida, a depender da quantidade vendida, certo? Tudo que você pensar, poxa, se eu vendo mais, isso aumenta, é custo. A energia elétrica da sua casa, porque seu ateliê funciona na sua casa, né? Eventualmente, você pode produzir à noite, não é isso? Não é uma regra. Você, exato, pronto. É uma despesa com energia elétrica. Você vai colocar o valor todo da energia elétrica para o seu produto? Não. Seu produto funciona na sua casa, independente da energia elétrica. Você não consegue produzir o seu aromatizante? sim, Então, ela vai ser considerada uma despesa, certo? Tudo que você puder, marketing. Se você paga uma empresa de marketing, se você faz folders, por exemplo, né, cartãozinho de visita, enfim, algum planejamento de marketing, se você tiver, independente de vender ou não, se você for fazê-lo, você não vai ter esse custo, sim, é sim, considerado uma despesa. Tudo aquilo que não tiver atrelado diretamente à produção ou à prestação do seu serviço vai ser considerado uma despesa. E isso vai depender de negócio para negócio. Exatamente, Jéssica. Todos os insumos que são utilizados na produção do produto é considerado um custo. A água que você bebe, por exemplo, se você aluga um espaço para produzir os seus aromatizantes, a água que você bebe é considerada uma despesa. A água mineral que você utiliza na produção dos seus insumos é vista como um custo. Esse marketing seria como esse marketing, no caso? Normalmente, empresas terceirizam esse serviço de marketing. Hoje existe a profissão, né? Para as pessoas mexerem com uma rede social, material de marketing mesmo, produção de No caso, folders. e no caso, Oi, para quem, por exemplo, faz todo o marketing, faz toda, por exemplo, as embalagens eu tenho que ter as etiquetas, digamos. sim. Tudo eu que faço. Eu faço as etiquetas, eu imprimo aqui em casa, eu faço a arte, eu faço tudo. Nesse caso, tudo também. Eu Tudo coloco tudo lá como custo, né? Eu coloco tudo. isso. Esse vai ter dentro do custo da embalagem. E aí, Isso, sugiro, é uma sugestão, que você pense quanto lhe custa também esse capital intelectual. Sabe? Quanto é que custa a confecção de uma arte dessa? Quanto é que uma agência cobra para manter? Quanto é que uma pessoa, uma agência não, vamos falar de microempreendimentos, quanto é que uma pessoa cobra para ficar mexendo
para fazer postagens, para subir postagens da minha empresa, se eu quero somente me dedicar à produção? Se você não consegue ratear isso hoje para o seu produto, para que sua empresa cresça, para que sua empresa tenha lucratividade suficiente para a expansão do seu negócio, você precisa levar isso em consideração também, tá? Nunca pensei nisso, nunca pensei nisso. Por exemplo, quando eu executo a arte e que faço todo o processo, eu teria que também ver uma forma de inserir isso dentro Sim. Seja na sua margem de lucro, seja na sua percepção de valor. Se você não faz isso hoje, porque você não tem condições ainda de aumentar essa margem de lucro, talvez pelo seu produto não estar inserido no mercado da maneira que você quer, vai contabilizando isso para, no futuro, a depender dos objetivos alcançados, você começar a embutir isso no seu negócio. Entendi. Vou pensar sobre isso. Obrigada, Jéssica. Por nada, meu bem. Pode passar, Tício. Outro componente do preço. Eu falei sobre custos, estão totalmente relacionados à produção. Minha produção aumenta, eles aumentam. Minha produção diminui, eles diminuem. Falei de despesa, que são aqueles custos que não estão voltados para a remuneração do meu produto, ou seja, são gastos que eu vou ter para a manutenção do meu negócio e não está ligado diretamente à minha produção. E aí eu vou falar um pouco do conceito de margem de lucro. Muita gente pergunta, professora, como é que eu calculo a margem de lucro? Ora, existem algumas perspectivas de adoção de margem de lucro, mas mais do que saber as perspectivas de adoção de margem de lucro, é entender como é que o mercado funciona, como é que minha concorrência funciona. A Denise perguntou se eu consigo comprar uma trança jumbo a 15 e vender a 30. Porque muitas vezes o que me diz é o seguinte, vocês vão ver no próximo slide, a média de margem de lucro dentro do comércio varia entre 10% e 20%. Varia entre 10% e 20%, medianamente, considerando custos, despesas, tudo direitinho. Eu posso ter produtos que eu consiga colocar uma margem de lucro de 40%? Posso sim. Vai depender de como eu executar e como eu organizar o meu negócio. Isso é contextual. Então, a margem de lucro é aquele valor, é aquela porcentagem que volta para o caixa quando todos os custos são pagos. E ainda não está, esse não é o preço final. Custo, despesa, coloquei a margem de lucro, esse não é o custo final. A gente vai ver amanhã, que a gente vai falar especificamente das estratégias, tem uma estratégia chamada de MERCAP, que é um percentual multiplicador, uma fórmula contábil mesmo. Se a gente tivesse tempo, a gente ia esmiuçar ela, entender a formatação da fórmula, mas talvez a gente não tenha. Mas é um cálculo que a gente faz para, por exemplo, suprir todos os custos e alcançar uma margem de lucro desejada. Então, como é que eu vou escolher essa margem de lucro? Como é que eu vou decidir, optar por essa margem de lucro? Primeiro, qual é o meu objetivo enquanto remuneração? Segundo, qual é a necessidade do meu mercado? Qual é a necessidade dos meus clientes? Qual é o parâmetro? E qual o preço que eu estou observando diante dos meus concorrentes? Né? Não somente eu posso... eu quero ter 70% de lucro. Então, 70% de lucro, embuto essa margem de lucro no meu produto e ele fica extremamente desatraente. Ninguém quer comprar. Muitas vezes porque não conhece a marca, não conhece a qualidade. E para que a gente consiga estabelecer um preço de venda atrativo, a gente precisa cuidar dos outros dois fatores que a gente falou, que é o custo de produção e a despesa sobre os produtos. As despesas administrativas, financeiras, com marketing, com vendas, enfim. Então, vamos tentar exercitar essa coisa do quais são os custos que eu tenho unitário por cada produto e qual é a margem de lucro que eu consigo remunerar os meus custos individuais e a minha possibilidade de remuneração. Então, como eu coloquei aí, ela deve ser estabelecida com base no mercado, na necessidade e na expectativa de ganho.
pode ser aplicada em cada produto separadamente ou um percentual igual para todos os produtos. Isso é muito usado em empresas que vendem produtos muito similares, né? Como roupas, como sapatos, a gente agrega produtos similares e aplica uma margem de lucro igual. Tem outras empresas que o mais individual possível seja a aplicação dessa margem de lucro melhor para os nossos negócios. Pode passar, Tícia. Então, eu trouxe, e aí, gente, eu vou pedir, pelo amor das deusas, que vocês não levem essa média à risca. O que a gente precisa fazer para aplicar uma margem de lucro é analisar os nossos objetivos enquanto empreendimento. E como é que a gente estabelece objetivos com os pés no chão no nosso empreendimento? Estudando fornecedor, estudando estoque, estudando o mercado, né? Como é que a meta é diminuir os custos ao máximo e maximizar os lucros. Ou seja, quando eu estabeleço uma margem de lucro, por exemplo, de 30% no serviço, considerando o quê? Todos os custos já serem cobertos. Essa margem de lucro vai ser aquele valor que vai voltar para a gente, não para ser gastado desesperadamente, mas também para ser reaplicado no negócio, porque sem essa reaplicação de capital, nosso negócio não cresce, ele simplesmente está fadado a ter aquela dimensão atual, e não é isso que a gente espera do nosso negócio, mas essa é uma média de mercado, de margens de lucro, certo? Então, nas indústrias, de 6% a 12%, no comércio, de 10% a 20%, atacadista de 5% a 8% e serviços de 20% a 30%. Alguém saberia me responder, por exemplo, por que atacadista tem uma margem menor e serviços tem uma margem maior? Quais são as variáveis que incrementam quem trabalha com serviço aí e que imagina que não incrementa o atacadismo, por exemplo, que permite que o atacadista ou que limite o atacadista, por exemplo, a ter uma margem de lucro? Alguém? Tem algo na prestação de serviço que é a agregação de valor sobre o nosso serviço. O volume, alguém falou sobre o volume. Então, no atacadismo, o empreendedor, ele ganha pelo volume de vendas. Então, ele consegue diminuir esse preço, porque no final das contas ele ganha, porque ele vende um volume maior. O cliente, ele é obrigado a comprar uma quantidade maior e ele consegue suprir as vendas dele, o custo de, por exemplo, o custo de produção acaba sendo menor. Se eu compro um fardo de água e compro uma caixa de água para um atacadista, eu vou ter o mesmo custo de frete, por exemplo, e vou conseguir transportar uma quantidade maior. Então, quando o atacadista pensa na remuneração da venda dele, ele pensa no volume. Mas quando o prestador de serviço ele pensa na remuneração do negócio dele, ele está pensando na percepção de valor, ele está pensando na diversificação da prestação do serviço dele, ele está pensando na particularidade do serviço que ele oferece. Então, existem outras variáveis, né, Suzana, que são consideradas em relação à prestação do serviço e à comercialização, por exemplo, atacadista, que são diferentes, certo? Sim, Pro. Pode passar, Tícia, por favor. Eu trouxe um exemplo prático, né, de como a gente consegue enxergar e fazer esse controle financeiro. Jussi perguntou se eu acho uma boa ideia comprar com CNPJ. Jussi,
Na maioria das vezes, a depender do negócio que você tenha, comprar com CNPJ nos traz algumas garantias específicas, algumas vantagens negociais, alguns descontos, né, que são vantajosos sim. Eu indico quem não tem um MEI e que já tem um negócio estabelecido, configurar um MEI. Existe, para mim mesmo, por exemplo, que vendo plantas, existem atacadistas de plantas que só vendem para quem tem CNPJ. Existem possibilidades de negociação com o banco, quando a gente vê uma oportunidade de crescimento do nosso negócio, que a gente também só consegue com CNPJ. Então, ter o CNPJ hoje facilita muito algumas negociações. Se você é um microempreendedor individual, então, melhor ainda, ter um CNPJ sendo MEI e exercendo esse serviço, existem várias vantagens que a gente tem enquanto MEI dentro de processos negociais, certo? Sim. A depender das condições negociais que você estabeleça, por exemplo, com os seus fornecedores, porque qual foi a ideia que você teve? Você quer compartilhar? É isso, vai depender da relação que você tenha com os fornecedores. Que tipo de fornecedor, qual a relação negocial que seu fornecedor tenha com os clientes que têm CNPJ ou que são pessoas físicas. Mas o CNPJ, ele nos traz algumas seguranças particulares, tanto em relação a banco, tanto em relação à legislação. Então, existem algumas legislações que, se bem estudadas e se bem aplicadas, elas nos dão desconto em algumas tarifas, elas consideram. Sim, se o local que você compra lhe dá uma possibilidade negocial melhor com o CNPJ, eu acho que você deveria buscar isso, certo? A ideia é essa. Isso vai depender muito e eu penso no CNPJ muito na expansão do negócio, certo? Existem empresas que só contratam quem tem CNPJ. Então, por exemplo, quem é baiana de acarajé e presta serviço, faz evento. Tem empresas que só pagam para a empresa. Então, você já perde, se você não tem o CNPJ, você já perde o contrato. A formalização, muitas vezes, nos ajuda a abrir portas, principalmente nas instituições financeiras, em projetos de maior porte, nos dá uma ideia de seriedade do nosso negócio, né? Uma garantia negocial maior. Fora as empresas que emitem descontos ou que são exclusivas para quem tem CNPJ. Então, é vantajoso, sim, a depender, a depender do quanto você, dos objetivos do seu negócio. Denise perguntou se é interessante pegar empréstimo para comprar mercadorias e iniciar um negócio, ou é errado já iniciar com esse débito? Olha só, Denise, não é errado começar com esse débito, mas é interessante fazer o planejamento empresarial, certo? Pegar empréstimo para comprar mercadorias inicial é abrir um negócio devendo. E mesmo que a gente não pegue empréstimo para comprar insumo, o que não é ideal é você pegar empréstimo para comprar insumo com seu negócio funcionando, certo? Isso aí não é ideal. A empresa tem que ter uma conta, tem que ter um valor, né? Para a contabilidade a gente chama conta, mas é um conceito que é chamado de capital de giro. O capital de giro é aquele valor que a empresa tem para se manter funcionando. Ou seja, o valor que a empresa tem para comprar insumo, para comprar mercadoria de revenda, para comprar material direto, e isso deve ser considerado no seu preço de venda. Então, não é ideal, não é uma empresa que tem saúde financeira, ela não pega empréstimo para comprar insumo, ela usa o capital de giro. E aí, eu já dei uma disciplina de gestão financeira, e quando eu disponibilizar para vocês o manual do Sebrae, que são fórmulas já prontinhas, vocês podem ver isso, né? Como calculo um capital de giro? Quanto é que eu preciso
Aí eu vou levar em conta o quê? Vou levar em conta o meu volume de vendas, a minha demanda, né, de mercadorias, a minha provisão de vendas, quanto é que eu vendo medianamente no mês, quanto isso me custa para produzir essas mercadorias ou serviços e atender os meus clientes de modo efetivo, em tempo hábil. Aí eu vou conseguir definir o meu capital de giro e mirar os objetivos da minha empresa minimamente para suprir esse capital de giro. Porque o capital de giro é aquele capital essencial, que não é um capital de, por exemplo, contingência. Não é um dinheiro que eu faço uma poupança, reservo, sei lá, 3% do meu lucro para contingências, para imprevistos. É muito interessante quem faz isso. Isso dá uma saúde financeira para o negócio, para a gente não ficar mexendo em contas de despesas, por exemplo, em contas de despesa fixa, de aluguel, de pagamento de funcionário, de manutenção de máquina, de energia elétrica. Então, cada setor da nossa empresa, e aí eu falo de planejamento tático, se envolve com uma parte do capital investido. Então, não é saudável, respondendo a sua pergunta, Denise, pegar empréstimo para comprar insumo quando sua empresa está funcionando, quando isso já é a empresa já está rodando. Se você quer abrir um negócio, estudou direitinho, já tem experiência no mercado, já sabe como é que vai fazer as coisas certinhas, é uma opção pegar um empréstimo para abrir esse negócio, certo? E aí, colocar esse valor como uma conta a pagar, como uma provisão, embutir essa amortização desse valor no meu preço de serviço, no meu preço de venda, e só considerar lucro, aquilo que eu recebo, depois que eu conseguir quitar essa dívida, certo? Isso é muito importante. Mas pedir empréstimos para comprar insumos, matéria-prima, com a empresa funcionando, não é saudável para a empresa, certo? Eu trouxe um guia prático, mais de organização mesmo, para a gente conseguir pensar, sistematizar as nossas contas, ter ideia, uma ideia, não a longo prazo, porque quando a gente fala de longo prazo, a gente fala de um ano ou mais. O ideal é que a gente faça controle semanal. O ideal era que a gente fizesse controles semanais, controles quinzenais, o mais minucioso possível. Tais dias da semana, dependendo do meu negócio, as pessoas compram mais em determinadas épocas do ano, né? Em determinados meses do ano. Então, o ideal é que a gente sempre faça esse controle o mais específico possível para a gente conseguir agir e nos adequar dentro das contingências. Quando eu falo contingências, como é que o meu negócio está funcionando diante dos imprevistos ou da variabilidade da demanda. Então, por exemplo, eu trouxe uma tabela de uma empresa, uma papelaria, né, que está fazendo uma apuração, um cálculo de todos os seus custos fixos e variáveis, despesas fixas e variáveis, para aplicação de mercap para preço de venda. Amanhã a gente vai ver como é que faz esse cálculo do mercap, e é um cálculo excelente, eu indico, para quem quer estabelecer preço de venda, exceto para aquelas pessoas que, por exemplo, têm negócios que têm a ver com percepção de valor, né? As pessoas que trabalham com arte, as pessoas que trabalham com design, com mediação cultural, turística, que aí já envolve outros fatores que são mais subjetivos, mas o Mercap, peço que vocês deem uma atenção amanhã, que vai ser, é a única forma de precificação que eu vou apresentar, que tem um cálculo, né? É um bom início da gente conseguir precificar, e volto a dizer, gente, precificou, acompanhou, fez a gestão desses resultados, não foi adequado, se reorganiza, analisa por um outro viés, tenta diminuir custo, tenta remodelar, excluir produtos que estão dando prejuízo, que estão ficando muito tempo em estoque, diminui o estoque de alguns produtos, né? Foca em outros, mantém um capital de giro adequado, separa um dinheirinho para contingência, controla
todas as variáveis do seu negócio, gente. Então, vamos lá. Trouxe um exemplo de levantamento de custos de uma papelaria. Então, essa papelaria, ela revende alguns materiais, né? Ela revende alguns materiais de escritório, bem como presta alguns serviços de impressão, xerox, enfim. Trouxe alguns exemplos. E 3 meses de controle, certo? Cada mês coloquei um valor unitário. Apontador simples. Me custou 95 centavos. Como é que eu sei isso, Jéssica? Pego lá minha caixa de apontador, quanto custa, dividir pela quantidade, valor unitário. Ah, eu produzo empada. Pego, compro farinha de trigo, compro queijo, compro frango. Com quantas empadas de frango eu produzo com um frango que custa X? O frango custa R$ 30, eu produzo 50 empadas, divido esses 30 por 50 e sei mais ou menos que a cada frango, a cada empada, eu gasto 60 centavos de frango. Como a gente fez com a calça, eu faço isso com qualquer produto para revenda. Então, aí eu tenho um controle de 3 meses, então, apontador simples, por exemplo, 95 centavos nos 3 meses, uma nota fiscal consistente, uma nota fiscal que não tem uma variação de preço muito grande, muito pelo contrário, ela se manteve nos meses o mesmo preço, então a média dela é esse preço realmente. A borracha mercúrio, ela variou um pouco, ela variou 1 centavo no mês de março, mas a média de preço 1,39. E assim para todos os nossos produtos. Levantamento dos custos de aquisição de mercadorias. Devo fazer isso com insumo? Devo. Devo fazer isso com material direto na prestação de serviço? Devo. Nem que seja controles manuais, gente. Certo? Isso é muito importante no sentido de qualquer cálculo de precificação que eu vou fazer, qualquer fórmula que me exija para calcular preço de venda ou de serviço, eu preciso saber do custo unitário de aquisição daquele produto, ou do custo unitário de produção, como foi aquele exemplo da calça. Certo? Pode passar, Tis. Custos fixos. No caso da papelaria, certo? Por exemplo, no caso da costura que usa a máquina elétrica, a energia elétrica vai ser um custo fixo? Não. No caso do salão de beleza que usa água para lavar os cabelos das clientes, a água vai ser um custo fixo? Não. No caso de uma empresa de call center, o telefone vai ser um custo fixo? Não. Né? A depender de como seja o plano de custo desse plano, na verdade, né? A internet é um custo fixo? Sim. Eu pago um valor, independente de eu vender ou não, de eu estar ali ou não, meu negócio está aberto ou não, eu tenho esse custo. Então, fiz essa média, fevereiro está até errado, está ferve, de fevereiro, cada mês eu paguei uns valores, divido, tem uma média, certo? Custo fixo. No primeiro, custo unitário de aquisição do produto, que pode ser o custo unitário de produção, custo unitário de prestação de serviço, como a gente viu lá no Lava Jato. Custos fixos da empresa, certo? Pode passar, Tis. Além disso, custos variáveis. Então, por exemplo, as embalagens que eu uso para entregar o meu produto para o meu cliente. Quanto mais eu vendo, mais eu gasto ela, então é um custo variável. Quanto mais eu tiro xerox, mais eu gasto toner, mais eu gasto papel, então é um custo variável. Isso está dentro do meu serviço. O meu negócio de papelaria, ele vende material de escritório, ele vende material de papelaria, mas ele também tem alguns serviços que estão diretamente ligados aos custos variáveis do meu negócio. Para oferecer alguns serviços de papelaria, de material, eu utilizo esses materiais, certo? Tirei uma média novamente, para entender mais ou menos qual é o preço que eu preciso, né? Quanto eu preciso para remunerar, para pagar essas contas. Pode passar, Tícia. Volta para mim, Tícia, rapidinho, por favor.
Vocês entendem como acha essa média aí, né, gente? Pega os 3 valores, soma e divide por 3. Se forem 6 meses, pega todos os meses, soma e divide por 6. Tá ok, né, esse cálculo? Certo. Pode passar, Tis, desculpe. E aí, eu tenho uma análise de resultados do período. Ou seja, o apontador simples, que me custa 95 centavos, eu vendi 100 deles, né? Como é que eu sei que eu vendi 100? Peguei esse custo de aquisição, tenho duas formas aí por essa tabela. Tenho esse custo de aquisição, o custo de mercadoria vendida, R$ 95,00, dividido pelo meu custo de aquisição, ou o meu montante de venda, 211, dividido pelo preço de venda, 2,11. Eu vendi 100 mercadorias, 100 apontadores. Esse fator, depois de ratear os custos, que tem como 2,22, ele é o mercado. O que seria esse mercado? A divisão entre o preço de venda e o custo de aquisição. Esse é o fator multiplicador do meu negócio para que eu consiga atrelar um preço de venda no meu produto. Certo? Amanhã a gente vai fazer esse cálculo. Vocês vão ver como eles dão, como ele nos dá um preço de venda mais efetivo. Certo? É um cálculo simples também, existe uma formulinha, e é um bom começo para a gente precificar um produto. O que é que ele vai considerar? Todos os custos fixos, todos os custos variáveis e a margem de lucro esperada pelo nosso negócio. Aí você acha um fator multiplicador e multiplica pelo preço de venda que você está executando. E aí ele dá mais ou menos um preço justo que a gente consiga suprir todas as despesas e custos variáveis, todas as despesas e custos fixos. Junto disso, o custo de mercadoria vendida ou de serviço prestado, certo? Então, a borracha mercúrio, da mesma forma, a gente tem um montante de venda, tem um custo de mercadoria vendida, que a gente viu lá na primeira tabela, ou seja, esse custo de aquisição é justamente o valor da quantidade total da minha caixa, por exemplo, dividido pela quantidade que vem nela, certo? E assim sucessivamente para todos os nossos produtos. Pode passar, Tícia, por favor. Acho que nós temos alguns outros, mas eu trouxe 2 conceitos importantes para a gente também avaliar quando a gente vai fazer um cálculo de preço de venda, certo? Pode passar, Tícia. O primeiro deles, gente, é a margem de contribuição. O que seria essa margem de contribuição? É o valor da receita, né, o valor que resta dessa receita após a dedução dos gastos variáveis. Ou seja, quanto é que sobra desse produto, do valor de venda desse produto, para eu arcar com os meus custos fixos, que são aqueles que dependem ou não dependem da minha produção. Né? Que independente da minha produção estar ativa, ter aumentado, ter diminuído, ali ele vai estar. Ali ele vai ter que ser, esse dinheiro vai ter que ser dispendiado. Eu vou ter esse gasto independente de estar produzindo mais ou menos. Então, a margem de contribuição é um parâmetro super interessante que nos remunera para pagar nossas contas fixas. É quanto sobra de cada produto para pagar as contas fixas. Jéssica, por que a margem de contribuição é importante? Porque eu vou saber qual produto. Eu tenho um portfólio de 5, 6 produtos, de 10 produtos. Qual produto me ajuda, contribui, como o próprio nome diz, mais ou menos para o pagamento das minhas despesas e custos fixos? Quanto sobra? Quanto ele contribui no meu faturamento para que eu pague aquilo que não está relativo diretamente ao meu produto ou ao meu serviço? Então, a margem de contribuição, e aí a gente vai ver um outro conceito, que é o ponto de equilíbrio. Pode passar, Tícia, por favor? Que usa a margem de contribuição
como base, porque a margem de contribuição é justamente o preço de venda unitário menos preço de venda unitário menos o custo unitário variável, que está no denominador dessa fórmula. Então, o que é o ponto de equilíbrio, gente? Alguém me perguntou ontem, como eu sei qual é a quantidade mínima de produtos que eu tenho que vender num mês, por exemplo, para quitar, no mínimo, os meus custos e não ter um prejuízo? Eu não estou, lembre-se, não estou levando em consideração a margem de lucro. Não diretamente, porque ela já está aí dentro do preço de venda. Mas qual é o valor que eu tenho que produzir, que eu tenho que vender, serviço que eu tenho que prestar, para que eu consiga cobrir todos os meus custos no mês? Essa fórmula é o ponto de equilíbrio, que é essa quantidade mínima que deve ser produzida e vendida, é igual aos custos fixos totais, dividido pela diferença entre o preço de venda unitário e o custo unitário variável. Exatamente, tipo uma meta a cumprir, a meta mínima a cumprir para arcar com os custos do nosso negócio. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pedir, assim que acabar a nossa aula, amanhã, eu vou pedir, não sei como é que está funcionando a organização, não sei se Tício tem essa resposta, sobre a disponibilização desses slides para o pessoal. Vocês estão disponibilizando no final da turma ou vão disponibilizar no final do curso? Você sabe, Tícia? Eu realizei o pedido do envio hoje, porém estou aguardando. A Laís ficou de enviar os slides para que eu pudesse disponibilizar para a turma. Provavelmente ela deve, então, fazer o envio amanhã. O das outras turmas ou dessa turma? Como assim? O Não das entendi. outras aulas que já tiveram ou da minha turma, por exemplo? Da sua turma. As outras aulas a gente já realizou o envio porque já terminou. É isso que eu quero saber, porque na última edição de um outro projeto, a gente enviou no final de tudo. E eu gostaria de poder ajudar mais no sentido de disponibilizar para eles e elas, para elas aplicarem isso de imediato, porque não dá para fazer um atendimento personalizado com cada empreendedor. Sim, Então, sim. como a gente não tem um tempo tão grande para fazer isso, que isso seja disponibilizado para que, de alguma maneira, eu possa ajudar via e-mail, enfim, com alguma dúvida que surja no processo que a gente não consiga tirar aqui, certo? Agora, Tice, eu acho que eu acrescentei algumas coisas no slide, eu vou mandar para a Lai o atualizado, eu acho que eu mudei Pronto. ordem de Tá bom. slide, enfim, para ela te mandar o mais atual, certo? Ok, perfeito. Certinho, gente? Ponto de equilíbrio e margem de contribuição. Essa fórmula que está embaixo, PVU menos CUV, onde PVU é o preço de venda unitário e o custo unitário variável, essa fórmula nada mais é do que a margem de contribuição. Ou seja, o ponto de equilíbrio em unidades físicas é igual ao custo fixo total dividido pela margem de contribuição. Por isso que a margem de contribuição faz todo sentido no que tange a gente entender quanto sobra do nosso negócio para custear os custos fixos do nosso negócio, certo? Se eu não me engano, pode passar, Tício, mas eu acho que esse é o último slide. A gente teria muita coisa para discutir sobre esse assunto e muitos outros aspectos para a gente trabalhar em cima do preço de venda. Mas o que eu queria que hoje ficasse mais transparente para vocês é quais são os fatores principais e mais importantes que devem ser considerados prioritariamente quando a gente pensa no preço de venda do nosso negócio. Custo, despesa e margem de lucro. Para além disso, margem de contribuição, ela não vai estar atrelada diretamente ao nosso preço de venda, mas ela não vai nos dar um norte sobre gestão de negócios e ponto de equilíbrio, que também não está diretamente ligado ao nosso preço de venda, mas está ligada a gerenciamento de processos. Tem uma coisa que não foi acrescentada nos slides hoje,
e a gente vai fazer isso amanhã de uma maneira mais prática, que é o rateio das despesas fixas no preço de venda. Porque, por exemplo, antes de eu abrir a palavra para vocês, se eu tenho um produto que me remunera, e nessa tabela, por exemplo, que a gente viu aí, né, da papelaria, se eu tenho um produto que vende e que contribui, que tem uma participação mais efetiva no meu faturamento, vamos pensar no salão de beleza, né? Ou nos aromatizantes da France. Se tem produtos, tem aromatizantes específicos que ela vende com a maior frequência e com uma margem de lucro maior, ou seja, existem produtos que eu consigo aplicar uma margem de lucro maior, mas que eu tenho um custo menor. Então, esse produto vai me contribuir de uma maneira mais efetiva no meu faturamento. Quando eu vou ratear o consumo das minhas despesas fixas, por exemplo, como energia elétrica, se eu pego France, né, France Irene, a conta de energia elétrica da residência dela, que é onde funciona o ateliê dela produtivo, vem R$ 150. E ela já fez uma análise dos valores anteriores de conta, de uma margem de consumo, por exemplo, de quanto mais ou menos ela se utiliza dessa porcentagem para ratear. Quando eu rateio essa porcentagem sobre os produtos, eu vou colocar sobre o produto que tem uma maior participação do meu faturamento, a porcentagem de energia elétrica. Eu não posso ratear, por exemplo, no caso da costura, a minha máquina elétrica, eletrônica. É como se esse produto pagasse outro produto, é como se esse produto pagasse a mais, porque a produção dele custa mais. Certo, Jussi? Eu tenho que dividir igualitariamente esse rateio para que eu consiga gerar uma margem e um preço de venda justo. Por exemplo, da máquina elétrica, né? Da máquina eletrônica de costura. Se eu tenho um produto que eu passo mais tempo consumindo energia elétrica, por que Palmeira está chorando, minha gente? Ô, Palmeira, não chore não, mulher. Fiquei até sentimental agora. Mas o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, se eu costuro uma peça de roupa que me exige muito mais tempo sentada à máquina, nessa produção, nessa confecção, que tem um tecido maior, que tem alinhavos maiores, que tem uma produção e um consumo de energia elétrica maior, eu não posso ratear a minha energia elétrica, a porcentagem dela, igualitária. Vamos comparar uma calça e uma calcinha. Uma roupa de adulto com uma roupa de criança. Então, se eu passo mais tempo produzindo aquela calça, aquela roupa, aquela peça, usando, consumindo dessa energia elétrica, eu tenho que ratear proporcionalmente ao consumo e à participação desse produto no meu faturamento, certo? Então, a gente vai tentar, eu vou tentar acrescentar alguns slides amanhã relacionados a custeamento, a rateio de custos, para que também essas dúvidas, porque eu vi que vocês estavam com esse questionamento sobre energia, sobre água, no rateio desses produtos, mas a ideia que eu dou, a dica que eu dou, é que a gente rateie proporcionalmente à participação desse produto no meu faturamento, certo? Como já são 8h45, eu queria abrir para vocês, se vocês têm alguma pergunta, se vocês estão confusas, se vocês entenderam, se eu me fiz entender nessa aula de hoje, me digam aí, me contem. Sou todo ouvidos. Todo mundo entendeu tudo? Esse silêncio quer dizer isso? É isso mesmo, produção?
Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu vou. Pronto. Então, eu vou dar uma olhada no material que algumas pessoas me mandaram. Amanhã é o dia D, amanhã é o dia que a gente vai, de fato, aprender, pensar, refletir sobre algumas possibilidades de precificação. Quais conceitos, Ju? Se você quer falar hoje, você quer tentar praticar para amanhã a gente tirar essas dúvidas? Ó, professora, eu fiz aqui o meu planejamento, não consegui encaixar essa conta aqui, a minha empresa é disso, disso e disso, espero que amanhã vocês venham nesse sentido. Olha, Pro, minha empresa se resume a isso, e esse custo aqui, como é que eu agrego? Essa energia, como é que eu consumo? Eu tenho essas anotações, para a gente conseguir praticar melhor, certo? É muita informação. É muita informação. Denise, eu falei mais cedo, eu não quero, não é uma obrigação que vocês enviem um material para o meu e-mail. O que eu sugeri foi o seguinte, eu gostaria que vocês fizessem um levantamento de variáveis que o negócio de vocês tem, né? Tanto relacionado a custo, quanto relacionado à despesa e a faturamento, que são essas informações básicas que a gente precisa para entender um pouco do financeiro da nossa empresa. Eu pedi que vocês fizessem essa coleta sistemática, anotassem tudo direitinho, porque o produto é trabalhoso, é. Imagine abrir um depósito de bebidas, uma bomboniere, uma papelaria. É muito trabalhoso ter um negócio. É muito trabalhoso fazer um negócio, um microempreendimento, quando nós não somos herdeiras, como a gente não tem equipe, né? Vamos contratar uma equipe, uma consultoria de compras, uma consultoria de parâmetros financeiros. É muito difícil. Mas o que eu pedi, na verdade, é que vocês se organizem no sentido de: a minha empresa é uma empresa de confecção de laços. O que é que eu uso para produzir um laço X? É um laço que tem um estresse. Eu preciso não, né? Eu gostaria que vocês tivessem essas informações acerca dos produtos de vocês, dos serviços de vocês, para que à medida que a gente for trazendo informações, principalmente amanhã, que é a última aula, vocês ó, já estou zonza, vocês consigam ir aplicando o que a gente viu um pouco, né, no seu preço de venda. Amanhã a gente vai pensar sobre estratégias, né? Mas vamos tentar desenvolver esse material. E a proposta de enviar para o meu e-mail era caso vocês precisassem de uma ajuda mais personalizada. Entendeu? Quando eu propus que vocês me enviassem por e-mail, é que caso vocês praticassem e não conseguissem executar essa precificação, esse cálculo de custos, que vocês me pedissem ajuda. Olha, professora, não estou conseguindo precificar unitariamente o meu produto. O que é que eu estou esquecendo? O que é que eu estou perdendo? O que eu devo ter levado em consideração? Como eu consigo alcançar esse custo unitário? A ideia é essa, é que vocês, se quiserem um atendimento mais personalizado, me mandem as informações por e-mail. Eu vi que algumas pessoas me mandaram, mas não vi se tem perguntas. A minha sugestão foi essa. Tá? Foi Denise, né? Então, gente, dito isto, até amanhã, tá? Tudo certo para vocês? Hoje vocês estão muito silenciosas, não gostei, não. Hoje foi muito silêncio. Eu gosto quando vocês estão, ó. É porque é muita informação hoje, Jéssica, a gente está processando, tentando processar. Tá bom. E quando fala em dinheiro, em custo, em despesa, minha irmã, eita, Lelê. E você conseguiu, Franci, fazer a sistematização dos seus dados? Eu fiz, mas amanhã eu... Amanhã a gente vai trocar essa ideia a partir da apresentação do slide das estratégias, tá bom? Só tô confundindo um pouquinho essa questão dos custos também, mesmo porque eu não algumas coisas eu já não colocava, né? Sim. Mas aí eu vou tentar inserir também, ver como é que eu faço. Pronto. Mas tá bom, adorei a aula.
Obrigada. Obrigada, meu bem. Ó, Tícia já está avisando aí, viu? Venham prontas, arrumadas, bonitas, maquiadas, fechativas, que a gente vai tirar a foto final da matéria. Queria muito encontrar vocês pessoalmente. É uma pena, né, a gente não ter esse contato pessoal, mas fiquem bem, descansem, produzam o que puder produzir e amanhã a gente se vê, tá bom? Beijos, Tá pessoal. bom, Boa até noite. amanhã. Tá. Beijo, Boa gente. noite.